Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje com o médico cardiologista Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Satisfação estar aqui de volta. Olha, o exercício físico ideal para quem tem pressão alta. Essa relação, ela se combina, pressão alta com exercício físico ou não? Então, Marcos, o exercício físico, ele promove uma alteração dinâmica na pressão arterial que, a longo prazo, faz bem para a pressão arterial. Em curto prazo, em curto prazo, eu digo, é no momento em que você está fazendo o exercício físico, você tem algumas alterações que era o que a gente gostaria de mencionar para as pessoas, que muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas. Quando eu faço o exercício, a pressão baixa, a pressão sobe, depois do exercício, a pressão baixa, a pressão sobe, qual é o exercício melhor para fazer para quem tem pressão alta? Né? Eu faço uma caminhada, eu faço academia, eu faço musculação. Então a ideia era a gente trazer um panorama sobre esse assunto. No momento inicial em que você está realizando a atividade física, o comportamento habitual da pressão é o de aumento de pressão sistólica, que a gente conhece como a pressão máxima, e uma manutenção ou redução da pressão diastólica, que nós também conhecemos como a pressão mínima. Isso é devido a algumas alterações particulares do nosso corpo que são sensíveis de modo diferente à liberação de catecolaminas, a liberação de adrenalina que acontece durante o exercício. Então, no coração você tem essa descarga de adrenalina, ela aumenta a força de contração no coração, e isso faz com que a pressão máxima ela aumente, e como há uma necessidade maior de sangue para correr para os músculos que estão praticando a atividade física, essa mesma adrenalina ou essas catecolaminas, elas promovem um aumento do fluxo nesse local, e isso reduz a resistência vascular sistêmica ou resistência vascular periférica e acaba gerando uma manutenção ou redução da pressão mínima. Então, o que é habitual? Uma pessoa que começa a fazer atividade física, que tem uma pressão, diz, em casa minha pressão é 12/8. Durante o momento em que ela está fazendo a atividade física, sendo uma atividade física que exija, de fato, um esforço considerável da parte da pessoa, o normal ou natural é que essa pressão máxima, a 12, ela suba, certo? Sobe para 14, 15, 16, e isso não configura nenhum erro, nenhum problema durante a atividade física, certo? Para que as pessoas fiquem cientes que você ter momentaneamente uma pressão de 15 ou 16, mas devido a um esforço, isso não há nenhum erro fisiológico no nosso corpo. E a pressão mínima, né, você começa com 12/8, começa a fazer atividade física, a sua pressão pode chegar a 15/8, 16/8, 16/7, porque aí a pressão mínima pode estabilizar ou pode reduzir ligeiramente. Esse é o perfil habitual do comportamento da pressão durante a atividade física. Para algumas pessoas que já têm uma pressão naturalmente alta, por exemplo, tem uma pressão de 14/9, 15/9, a prática do exercício físico, de um exercício físico mais intenso, pode elevar as pressões a níveis ainda maiores, né? As pressões elas podem chegar, por exemplo, a 18, a 19, a 20, né? Essas pressões desse jeito também não configuram necessariamente uma resposta errônea do corpo. O que a gente precisa tratar, na verdade, é a pressão basal, é a pressão de repouso. Se você em repouso está com a pressão de 15/9, é porque a sua pressão ela não está corretamente tratada, e aí ela precisa de um ajuste. Não é que está errado ela sair de 15/9, por exemplo, para 19/8, 20/8. Na verdade, o erro está em você começar a pressão em 15/9. Então, começar o exercício em 15/9. Então, nessas condições, não há necessidade de tratar a pressão durante o exercício ou considerar isso como um pico pressórico durante o exercício. O que é necessário é fazer um tratamento adequado para evitar que as pressões em repouso elas fiquem em valores altos desse jeito, como a gente citou anteriormente.
de um modo geral, tanto para pessoas com pressões normais quanto para pessoas já com pressões altas, o comportamento da pressão arterial no exercício físico, o comportamento imediato da pressão, ele se comporta dessa maneira que a gente conversou agora. Entretanto, existem benefícios a longo prazo, porque você trata a pressão arterial com medidas farmacológicas, né, com o uso de medicações, mas trata também a pressão arterial com medidas não farmacológicas, ou seja, com dieta, com atividade física, com redução de peso. Então essas medidas, com uma qualidade de vida, se possível, menos estressante. Então estas medidas, dentre estas medidas, a própria prática de atividade física colabora para a redução ou estabilização da pressão arterial. Isso porque a longo prazo, esse treinamento que você induz o seu coração e os seus vasos sanguíneos a serem submetidos durante esse período de exercício físico, ele faz com que haja mudanças no perfil de hormônios e de neurotransmissores do nosso corpo, dessas catecolaminas, e faz com que você mantenha as suas pressões em níveis adequados e normais. Então, no curto prazo, no momento imediato em que você está fazendo atividade física, é necessário que a sua pressão suba, porque isso é uma requisição imediata do seu corpo. Inclusive está errado se você fizer uma atividade física e na hora que você está fazendo a atividade física, a sua pressão não sobe nada. A gente vê isso, por exemplo, no comportamento de algumas pessoas durante um exame que é o teste ergométrico ou o teste de esteira. A pressão ela precisa subir, o mínimo que seja, ela precisa subir, ela não pode estabilizar, né? Então, se a pressão não sobe durante a atividade física, está errado. Aí, após a atividade física, cerca de 5 minutos, 10 minutos após, a pressão ela já é para voltar aos seus valores normais, e com o passar do tempo, com a regularidade deste exercício, a gente pode ter de maneira adequada um bom controle da pressão. Com relação ao tipo da atividade física, de modo geral, a gente conversa o seguinte: os exercícios aeróbicos, né, o exercício de caminhada, de natação, de ciclismo, todos eles induzem a uma resistência cardiovascular um pouco maior do que os exercícios isométricos, que são os exercícios comuns de musculação e de academia, em que você, durante um determinado tempo, você faz um esforço para levantar um peso, e ali depois de 30 segundos, 1 minuto, você para, descansa até a próxima repetição de exercícios. Então, de um modo geral, os exercícios aeróbicos, eles são indicados para aumentar a resistência cardiovascular e ajudar no controle da hipertensão dos pacientes. Não é que a academia e a musculação não estejam indicadas, mas elas devem, inclusive, ser feitas nos pacientes idosos, por exemplo. Elas ajudam a prevenir a perda de massa óssea e de massa muscular, a musculação, mas nesse cenário elas não são o mais indicado para controle da hipertensão dos pacientes. Está muito na moda hoje em dia essa questão de danças, né? Zumba, aquela coisa toda. A dança, por exemplo, ela também ajuda nessa questão? Excelente pergunta. Havia me esquecido da dança. Então, de fato, a dança também é considerado um exercício aeróbico. E barato também, né? E barato também, né? E você usa todos os músculos do corpo, né? Você, na verdade, durante a prática dessa atividade física, você não envolve apenas um determinado grupo muscular. Todos os músculos do corpo são requisitados durante essa atividade, e isso acaba ajudando a melhorar a fisiologia do nosso corpo durante esse exercício. Então, gente, vamos dançar, né? Vamos se mexer aí, né? Mexer os esqueletos. Vamos mexer, vamos andar, vamos nadar, vamos pedalar, vamos fazer... A hidroginástica, ela é boa também? Sim, ela é boa. A hidroginástica, ela é um exercício considerado também como um exercício aeróbico. Ele pode ser considerado um exercício aeróbico porque ele consegue movimentar vários grupos musculares do nosso corpo, desde que a hidroginástica ela seja feita pelas pessoas buscando um determinado objetivo, que é você tentar atingir um seu limiar próximo do cansaço, né? Como é uma atividade que geralmente é feita em grupo, às vezes
as pessoas conversam, como às vezes a gente já falou aqui sobre algumas atividades aeróbicas como caminhada, em que muitas vezes a pessoa caminha, aí olha para o relógio e diz, eita, já faz 1 hora que eu caminhei, não estou cansado não, vou me embora para casa porque está na hora mesmo. Essa caminhada, ela provavelmente ela não tem uma boa capacidade de induzir resistência cardiovascular. A atividade física que a gente considera como atividade física pelo menos moderadamente intensa é uma atividade em que você percebe que não continuaria, né, nessa atividade por muito tempo. Você faz 30 minutos, 40 minutos de atividade e ao final dela você diz, graças a Deus que terminou, porque já chegou aqui perto do meu limite. Essa que vale a pena. Essa é a que vale a pena, que induz a resistência cardiovascular. Na hidroginástica, se você faz a atividade realmente até próximo do seu limite, se você faz realmente um esforço e o fim da hidroginástica é marcado por uma sensação de cansaço, ainda que pequena, que ligeira, mas uma sensação de cansaço, essa atividade ela está sendo boa e induzindo ao seu treino cardiovascular. A nossa ouvinte Andréia Lima de Vasconcelos, ela pergunta, doutor Wander, dor na nuca é um sintoma de pressão alta? Minha pressão já chegou a 16/11. Oi, André. A gente já tinha comentado sobre isso, mas nunca é bom, nunca é pouco a gente relembrar essa situação. Em cerca de 90 a 95% das vezes, a relação ela acontece de modo contrário. É a dor de cabeça quem gera uma pressão alta. Na verdade, pelas mesmas razões, inclusive, fisiologicamente falando, pelas mesmas razões que durante o exercício, aumenta a pressão. Na verdade, a dor de cabeça, ela, como qualquer outra dor que a gente tenha no nosso corpo, ela induz a liberação de substâncias como a adrenalina. Você fica com a adrenalina alta, né? Seria mais ou menos isso. E em função disso, na verdade, essa é uma situação de alerta que o nosso corpo nos dá, né? Ele avisa para a gente, olha, procure resolver essa situação porque algo está errado comigo. E aí você sente essa dor de cabeça, e essa dor de cabeça, em 95% dos casos, é que ela leva ao aumento da pressão. Apenas em um pequeno grupo de pacientes, você tem, de fato, a documentação de que a pressão arterial ela se instala primeiro e depois que a pressão arterial vem, você sente uma dor de cabeça. O local mais comum nesses casos, de fato, é na região occipital ou na região cervical, que a gente chama de nuca mesmo, a região posterior do nosso crânio, e muitas vezes o paciente sente isso acompanhado de outros sintomas, como a visão escurecida, enjoo, vontade de vomitar, o que não quer dizer necessariamente que toda vez que eu tenha uma dor na nuca com a pressão alta é porque a pressão foi a culpada. A gente ainda mantém mesmo assim essa relação de que a grande maioria dos casos em que eu tenho associado uma pressão alta com dor de cabeça, na verdade a culpada da história é a dor de cabeça e é ela que precisa ser tratada adequadamente. Santelma pergunta, minha pressão sempre é 10/6. Tenho 58 anos, quando caminho às vezes sinto batidas rápidas seguidas de tosse, 2 vezes seguidas, e é espontânea, não sei explicar. Devo procurar um especialista? Oi, Santelma, bom dia para você. Essas batidas, essa característica é bem curiosa. Essas batidas rápidas, seguidas dessa sensação de tosse, provavelmente indicam um reflexo que existe no nosso corpo. Isso pode, não necessariamente mas pode indicar a presença de alguma arritmia. Essas pancadas ou essas batidas no coração, também conhecidas como palpitações, elas podem indicar algum grau de arritmia que existe aí, que pode necessitar ser investigado. Mas parabéns pela sua pressão, né, que aos 58 anos está muito bem controlada aí em 10/6. Lá vem as perguntas de Suetônio, viu? Tá bom, Suetônio. Um abraço, Suetônio. Eu vou até criar um quadro aqui, a pergunta de Suetônio. Ele merece. Um amigo meu me falou que a relação sexual equivale a 12 quilômetros de caminhada. Isso é verdade? Não é verdade não, Suetônio. Agora, a relação sexual, de fato, ela é considerada como uma atividade física. Não a 12 quilômetros. Não a 12 quilômetros. Na verdade, a gente eu não tenho aqui para você um número de um comparativo exato disso. Eu posso até procurar. E a gente converte, na verdade, a maior parte das atividades físicas ou dos exercícios em equivalentes metabólicos, que a gente chama aqui. Seria mais ou menos assim: quantas vezes o seu coração aumentou o trabalho dele em relação ao repouso.
No repouso ele está com um equivalente metabólico ou um MET. E aí na atividade física ou atividade sexual você pode chegar a aproximadamente 4 ou 5 equivalentes metabólicos. Se não me engano, essa tabela eu tenho em casa, eu posso até trazer de volta para o amigo Setônio. Mas a pergunta do Setônio, ela realmente é curiosa e ela faz lembrar para a gente que essa é uma atividade física que ela pode e deve ser feita pela maioria das pessoas. De fato, a atividade sexual é recomendada, entretanto, em pacientes em vigência de alterações graves no coração, como infarto agudo do miocárdio, ela deve ser feita somente com uma avaliação médica, Por exemplo, após um infarto agudo do miocárdio, após a fase aguda de um infarto, o recomendado é que se faça uma avaliação médica para definir o melhor momento de restabelecer a atividade sexual. Então, Suetônio, pode fazer à vontade, agora tem que ter um pouco de cautela, né? Exatamente. Vamos aqui ao nosso WhatsApp, 988775550. Bom dia, gostaria de saber do Dr. Wander. Eu tenho palpitações, só que de uns dias para cá estou sentindo muita falta de ar, como eu tivesse com dificuldade para respirar e sentindo como uma moleza no corpo. Gostaria de saber se é alguma coisa a ver com o coração. E aí, Dr. Wander? Pode ser sim. Bom dia, minha amiga. Essa sua relação de apresentar palpitações associadas à falta de ar podem indicar de fato a presença de alguma doença cardíaca. As palpitações, elas podem ser por si só a causa, a origem de todos esses outros sintomas, Você pode ter uma arritmia e por conta dessa arritmia que você venha a sentir a moleza do corpo e a falta de ar, porque nessas condições o coração não está batendo adequadamente, não está bombeando o sangue adequadamente do pulmão para o corpo, aí o sangue se acumula no pulmão e dá cansaço e não vai para o corpo e dá essa moleza e essa fraqueza. Essa é uma das possibilidades. Existem uma série de outras possibilidades, mas aí, como ela perguntou se poderia ser do coração, a nossa resposta é de que pode ser sim. A nossa ouvinte Alcione, lá de Jardim do Cidório, disse que teve uma raiva tão grande, mas tão grande mesmo, que a pressão dela ficou 22/16. Isso pode infartar? Pode. Alcione, amiga, controla a sua raiva aí, porque de fato esses valores de pressão, tanto da pressão sistólica, que é a máxima pressão de 22, quanto a diastólica de 16, eles se constituem, de fato, em fatores de risco para o aparecimento de doenças mais graves, como o AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, e doenças como o infarto agudo do miocárdio. Elas tanto são fatores de risco, quanto muitas vezes elas são a gota d'água. Muitas vezes o que acontece é que em situações dessas, em que a sua pressão ela se eleva de uma maneira aguda, ou abrupta, ela se eleva de uma maneira súbita, você pode ter o início de quadros graves, como infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Tanto é que nessas condições é considerada, inclusive, uma emergência hipertensiva. Essa pressão, por exemplo, na vigência de um infarto, o aparecimento de uma pressão de 22/16, ela é mandatório que você faça um controle agressivo dessa pressão. O que não é comum, o que não é regra para outros casos. Às vezes o paciente tem, por exemplo, pressões de 20/10 e não tem sintomas nenhum. Então não há uma necessidade de você tratar esse paciente agressivamente para amanhã ele já está com a pressão de 12/8. Nessas condições, quando você tem uma pressão 22/16 e aí em função disso desenvolve um quadro como o de infarto agudo do miocárdio, é mandatório, é obrigatório que você faça uma redução agressiva dessa pressão já nas primeiras horas. Então ela deve ficar alerta para essa situação, se possível evitar essa situação aí que causou tanta raiva dela, para essa pressão ter chegado a tão altos valores. Doutor Wander, obrigado pela sua participação. As perguntas que não tivemos condições de fazer essa semana, a gente deixa para a próxima semana. E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, a gente agradece a participação do pessoal. E como a gente está já às vésperas da Copa do Mundo, vamos tratar, fica até uma sugestão na próxima semana, essa questão de ansiedade durante os jogos. Sim, com certeza. A gente já tivemos casos, inclusive, de pessoas que morreram durante o jogo. Sim, a gente tem relatos de casos que, devido a essas emoções, elas podem apresentar
apresentar problemas cardíacos. A gente porque pode... a Copa está chegando e haja coração. E haja coração para todos nós. Um abraço, doutor Wander. Obrigado pela sua participação. São